volta com o Pink Floyd, eu e as meninas que não deixam tema nenhum sossegado, para falar de uma continuidade do que nós estávamos falando já na edição da semana passada, quando começamos a tratar desse tema que é muito importante, que diz respeito a nós todos que vivemos fora do país, especialmente nos Estados Unidos e mais especificamente ainda aqui na Flórida, que é a adaptação, que é a relação, que é a manutenção da brasilidade em nós, das nossas raízes, da nossa cultura, de tudo de bom que o Brasil tem em nós e que não vale a pena deixar isso de lado por nenhuma razão. Mesmo que momentaneamente você esteja aborrecido com algumas coisas relacionadas ao Brasil, o Brasil realmente é muito maior e muito mais distante de todas essas picuinhas que a gente está passando nesse instante. E o que é que a gente faz para manter a brasilidade, manter a cultura do nosso país e aqueles valores bonitos que a gente não quer perder? Na sua opinião, Laine? Eu acredito que é com a leitura de livros, curtindo a nossa música que é maravilhosa, conhecendo pessoas brasileiras, mantendo o nosso convívio de brasileiros aqui nos Estados Unidos e cultivando as nossas raízes dentro da nossa própria casa. João Maria, o que é mais difícil? A manutenção das tradições para quem veio do Brasil já adulto e com as crianças? Ah, não, sem dúvida nenhuma, você passar a importância do Brasil para os seus filhos é muito mais complicado, porque a primeira língua deles eles vão ser educados em inglês, a primeira língua deles vai ser, enfim, não é o português, eles vão aprender o português e as coisas do Brasil dentro de casa. E aí cabe ao pai e à mãe, ou a mãe, se por acaso ela é casada com uma americana e tudo mais, que é o caso da Isabel, mas cabe à mãe em passar a importância do Brasil, em passar as coisas do Brasil, a música, trazer a música, ter livros, enfim, passar as coisas do Brasil. Mas Silvana, você já está aqui há muito tempo, viveu essa relação de criar filhos em multiculturalidade, ou pelo menos biculturalidade. Em que momento você achou, se é que você achou, que estava complicado passar amor por música, cinema, literatura e coisas do Brasil diante do bombardeio de americanidade que os filhos são envolvidos aqui? Assim como a Maria falou, eu acho que a mãe é muito importante na casa. Eu não senti assim que meus filhos perderam os vínculos, porque na nossa casa a gente tem o melhor do Brasil. Tem TV brasileira, tem música brasileira, tem comida brasileira. E com organização americana, então eu acho. E aonde você acha que poderia ter sido melhor do que o que já é? Aonde você vê que talvez aquele determinado aspecto pudesse ter tido mais ênfase? Agora que eu acho que a gente tem um desafio maior, que é com a neta, porque os meus filhos já vieram um pouco maiores pra cá, a minha filha tinha 18 e meu filho tinha 14, mas a netinha não, ela tá no caso da Maria também, que a filha nasceu aqui. Então a gente tem que manter o português em casa, a primeira coisa. É o primordial, né? É o primordial. Então outra coisa que está ajudando muito, que é uma boa dica, ela está indo à aula na Fundação Vamos Falar Português, que eu acho um empreendimento louvável da turma, dos voluntários que passam isso. Então me emocionou assim ver ela aprender a dançar samba, um toquinho de 4 anos. Muito bom. Isabel, você lida com cultura, você lida com comunicação. A procura dos brasileiros por eventos, por elementos que sejam de conexão com o Brasil, no seu ponto de vista, ela continua intensa ou com o passar dos anos ela vai diminuindo e até mesmo os brasileiros de uma geração mais anterior vão se americanizando? Eu acho que a americanização é inevitável, né? Então, assim, no meu caso, que é um casamento bilíngue, né? Meu marido é americano, o inglês virou a língua principal da casa e quando eu tive a Júlia, eu só falava português com ela. E era até engraçado que o meu marido tentava jogar um português, assim, macarrônico, né? Como dizem. E ela fala mais português. Já o meu filho, quando veio vai para a escola e a irmã também só vai falar inglês com ele, já ficou difícil. Então, começa com a língua, né? E essa coisa da cultura, eu acho que o brasileiro tem... É diferente, entendeu? Então, lá em casa, por mais que a gente não assista filme brasileiro, eu acho que tem uma coisa que diferencia. Eu tenho um caso para contar rapidinho, que quando eu botei a minha filha para fazer aula de arte no museu, quando ela tinha 6 anos, no museu da minha cidade.
E aí tava uma hora de intervalo, a minha filha e um garotinho começaram a se abraçar. Eu falei, ai meu Deus do céu, porque o brasileiro tem essa coisa de abraçar. E eu falei, ó, a mãe americana vai vir aqui reclamar. Aí eu tô só olhando, aí eu vejo a mãe do menino indo lá falar com ele. Eu falei, ih, sobrou. Daí quando eu chego perto, ela fala português com ele. A gente se olhou, você é brasileira? Você é brasileira? A gente se abraçou! Foi um alívio tão grande e somos amigas até hoje. Então, assim, o brasileiro, é o que você falou, tá dentro da gente, né? Tá dentro da gente. Maria, uma coisa interessante, esse programa está sendo exibido no dia, na segunda-feira, em que daqui a 2 dias nós vamos iniciar um dos eventos brasileiros mais importantes do exterior, que é a conjunção do Focus Brasil com o Press Awards. Como é que é essa relação do brasileiro que vive aqui com os eventos? A gente sente que ele poderia prestigiar muito mais os eventos brasileiros, os shows, as peças, inclusive Teatro da Flórida, o brasileiro está longe ainda de alcançar o que alcançou em Boston. Como é que você vê isso? Eu acho que assim, é uma super oportunidade. A quantidade de eventos brasileiros, a iniciativa dos brasileiros, dos gestores culturais, enfim, dos formadores, das câmaras de comércio, das escolas como a Fundação Vamos Falar Português, ou eventos como, por exemplo, o Focus Brasil, Press Award, Cinema Brasileiro, Festival de Cinema Brasileiro, Centro Cultural. E isso tudo acontece não só aqui na Flórida, como acontece em todas as regiões onde existe uma concentração bacana da comunidade brasileira. É o que há de mais rico. É super importante para prestigiar, participar, não só porque você vai estar somando, você vai estar dando apoio a essas iniciativas, como você também vai estar fomentando, ajudando a fomentar a promoção, né, da cultura brasileira fora do Brasil e para os seus filhos. Isso é super válido também. É isso mesmo, Maria, mas eu quero passar para a Lani agora, aproveitando o fato de que Lani atua numa área muito especial, que é a mídia. E para dar um dado, apesar da comunidade brasileira dos Estados Unidos não ser uma das maiores, pelo contrário, uma das menores, é proporcionalmente a comunidade que tem maior número de veículos de comunicação em todo o país. Isso já foi reconhecido pela Associação Interamericana de Imprensa, por várias entidades. É impressionante como o brasileiro imigrante quer se informar em português. Lani. É a língua nativa, é o primeiro contato, vamos assim dizer, que o brasileiro tem quando ele chega aqui. Quando ele descobre que tem uma mídia brasileira que fala a sua língua e que dá para ele informação do que está acontecendo não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na sua comunidade. Por isso que a imprensa local, a imprensa comunitária é tão forte, porque ela fala quais os benefícios que o brasileiro vai ter quando ele precisar de atendimento médico, quando tiver uma campanha em prol do estudo, seja o assunto que for. Se o assunto for comunitário, ele está sendo divulgado nessa mídia. E o poder da mídia comunitária nos Estados Unidos é muito grande, por quê? Porque ela representa, ela é realmente a voz da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Silvana Mandelli, se manter muito ligado à cultura do seu país de origem, aí pode ser brasileiro, pode ser Afeganistão, pode ser o que for, pode prejudicar ou retardar a sua adaptação ao país que você adotou, na sua opinião? Puxa, eu sou muito ligada, eu não acho que me prejudicou, mas também eu trabalho numa empresa que está relacionada com o Brasil, isso é um outro fator importante. Meus filhos são brasileiros, o meu marido era brasileiro e eu realmente não sou assim uma expert para responder isso. Mas eu imagino que tudo na vida, assim, pelo bom senso, teria que ter um equilíbrio, né, para as coisas fluírem melhor. Vamos ser justos aqui. Você dentro de casa vê televisão brasileira, você ouve música brasileira, você fala português, isso é maravilhoso, é indispensável. Mas o outro lado talvez não seja que isso vai retardar um pouco a sua imersão completa na sociedade que você escolheu? Acredito que sim. Por isso que ela falou, eu acho que o equilíbrio é muito importante. Eu acho que é importante você manter as raízes. É bacana você ter uma televisão brasileira e ter acesso às notícias do Brasil, ou eventualmente seguir uma novelinha que é legal, você entendeu? Mas eu acho que você não pode deixar de acompanhar os outros programas, as outras televisões, as outras notícias. Você vai no sistema, você tem que estar. O bom senso é muito importante, porque
se você realmente ficar totalmente só voltado para a comunicação em português, para o mercado brasileiro, para as coisas, você vai estar deixando de aproveitar ou deixando de se integrar no mercado americano, que é fundamental. Você tem que estar integrado no mercado americano porque você vive na América. Se você tivesse que escolher manter a televisão brasileira, manter as mídias brasileiras dentro de casa o tempo todo, batalhar para que seus filhos estudem português nas escolas bilíngues, ou praticar uma rotina de levar para o cinema, de expor a música, mas você não tem como fazer todas essas coisas. Qual é que você escolheria para manter de uma maneira que você considerasse fosse mais essencial a brasilidade dos seus filhos? Não tem como você fazer só uma coisa. Por exemplo, eu estou participando, vai ter na minha cidade, americana, Coral Springs, eles fazem um World Fest. Aí vai ter barraquinhas do mundo inteiro. Eu estou me voluntariando com a minha filha para a gente ficar na barraquinha do Brasil. Então, assim, isso é uma imersão, claro, né? Porque claro, isso é um evento americano que reconhece a comunidade brasileira e que tem uma barraquinha lá do Brasil. Que você está dando a oportunidade à sua filha de fazer essa imersão. Então, para você, é o conjunto dessas atividades. Embora eu tenha perguntado, como sempre, que você não tem a alternativa de dizer todas as alternativas anteriores. Mas vai dizer que tudo é relativo. Então tá bom, então tá certo. Eu acho que sob o ponto de vista de filhos, é manter o idioma e passar as coisas do Brasil e não deixar que seus filhos se afastem do Brasil, porque é muito fácil, porque eles são gringos, eles nasceram aqui. Então cabe a você manter esse elo. Para mim, eu acho que quando você que vive aqui tem a oportunidade de fazer alguma coisa pelo Brasil, de promocionar o Brasil, a cultura brasileira, no meu caso, por exemplo, através do Broward Center, onde eu trabalho, quando eu posso, eu dou espaço para o Brasil, eu ajudo, procuro colaborar para que as coisas possam acontecer no Broward Center. Eu acho que o mais importante é realmente você manter o vínculo da sua brasilidade em família, na sua casa, com seus amigos, com seus filhos, para que essa cultura, o viver brasileiro tenha espaço dentro da tua casa, na conservação principalmente da língua. Muitos pais não falam em português com seus filhos e eu acho que isso é um pecado, porque está privando as crianças de aprenderem outra língua, que é uma coisa tão saudável. Eu quero falar aqui que eu sou uma pecadora, peco e não nego, porque lá em casa fica difícil, né? O inglês é o que eu falo, eu acabo falando com eles, não tenho paciência. E quando eu fico falando muito português, ninguém entende nada, então para resolver o assunto vai de inglês mesmo. Eu vou pedir desculpa a você, Isabel, mas eu realmente faço minhas as palavras de Lani, que colocou, na minha opinião, muito bem, de Maria também, de Silvana, e de você que falou a questão do idioma. Agora é a experiência própria. Eu acho que não adianta a televisão, não adianta... Quer dizer, a televisão é importante, livro é importante, música é importante, tudo é importante. Mas se a criança não entender o que a televisão está falando, não conseguir compreender o que o livro ou a letra da música, não vai afetar em nada. Falar com seus filhos em português, estritamente em português, forçosamente em português, quando o casal, ambos são brasileiros, é inquestionável. Quando o casal é binacional, o cidadão americano, a cidadã americana deve ter a compreensão e a inteligência e fazer um esforço mínimo, não precisa ser um esforço hercúleo, para proporcionar a seus filhos essa preciosidade que é a biculturalidade, que é um diferencial no mercado de trabalho, é um diferencial na vida. Portanto, é um pecado que pode ser sanado. Bom, dito isso, eu peço desculpa à minha querida que está aqui do meu lado, que ela falou que ela é pecadora. Eu acho que o pecado dela ainda é resolvível, tá bom? E marcar com vocês um encontro para a próxima semana, sem esquecer de convidar todos vocês que se interessam por cultura brasileira para participarem de alguma forma dos eventos Focus Brasil e Press Awards, que vão começar a partir de quarta-feira, dia 4, até o dia 7, nesse maravilhoso Broward Center, patrocinado por essa maravilhosa TAM, por essa maravilhosa Globo Internacional e por esse maravilhoso Banco do Brasil Américas. Um beijão para vocês.